Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, que diz: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Bom, queridos, vemos aqui que os apóstolos estavam se reunindo constantemente após a ascensão de Jesus, reunindo diariamente, reunindo de forma fervorosa, ao ponto de haver aqui um grupo de 120 pessoas reunidas, única e exclusivamente com o propósito de continuar aprendendo, continuar crescendo no Evangelho, continuar ouvindo as histórias de Jesus e orando, pedindo direções do Senhor, pedindo que Deus os conduza nessa missão de anunciar o Evangelho às nações. E veja só quem é que se levanta no meio dessas pessoas. Aquele que vivia encurvado desde a crucificação de Jesus, aquele que vivia cabisbaixo, que vivia sem qualquer autoestima, se sentindo o pior lixo do mundo, mas ele se levanta. E no meio de 120 pessoas. Então, ali no meio dos 120, ele poderia pensar, há outros melhores do que eu, ou há outros que não sendo tão melhores, mas que não pisaram tão feio na bola como eu, que negou Jesus 3 vezes, etc. Mas não. Ele realmente recebeu o perdão de Deus, porque às vezes as pessoas dizem crer no Evangelho, mas não recebem esse perdão. Sempre com o pé atrás em relação a elas mesmas, mas não. Ninguém pode ser um juiz, ninguém deve ser um juiz mais rigoroso que Deus. E Deus oferece perdão gratuito. E se Deus perdoou, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que os justifica. Então Pedro estava justificado, apesar que os critérios do mundo, os critérios de muitas lideranças religiosas, acabou para ele. Para Jesus e para Deus não. A gente vê reerguendo do pó e da cinza um homem que então veio a liderar a igreja, o apóstolo Pedro. Lá no Salmo 32, um salmo belíssimo, diz: Eu reconheci meu pecado a ti, e não escondi minha maldade. Eu disse: confessarei ao Senhor minhas transgressões. E a consequência, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, cada santo deve orar a ti em todo o tempo que achar. Até no transbordar de muitas águas, elas não chegarão a ele. Tu és o meu esconderijo, tu me guardas da angústia, tu me envolves de canções alegres de livramento. E aí Deus diz no Salmo, né? Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei, porei meus olhos em ti. Então veja, antes de Deus poder instruir a pessoa, ensinar o caminho, aconselhar, antes disso a pessoa tem que reconhecer as suas fraquezas. Em vez de justificar, em vez de passar a mão, em vez de querer deixar isso debaixo dos panos, não, é confessar diante de Deus: Senhor, eu tenho tais e tais dificuldades, tenho tais e tais fraquezas, ou tais e tais virtudes eu não tenho. É confessar e pedir a Deus perdão e pedir que Deus o transforme. E essa é a grande ação do Espírito Santo, que é o que a gente vem comentando. O Espírito Santo é para transformar o ser humano de dentro para fora. Quem vai fazer essa atividade? Senão a própria presença de Deus dentro do ser humano. Então nós temos que ter esse entendimento de buscar o Deus que transforma. Lembrando que as nossas fraquezas já são conhecidas por Deus. Antes mesmo de nós a reconhecermos, ele já conhece, por isso também é uma tolice querer esconder de Deus. E segundo ponto, ele conhece e quer nos ajudar. Ele não é aquele que conhece e, portanto, vira a cara. É como está lá em Lucas 22, quando Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, que a tua fé não se acabe. E quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. Então, veja, Jesus sabia os defeitos de Pedro, que Pedro negaria, e qual a ação de Jesus? Quando Satanás vem dizendo: olha, ele é isso, ele é aquilo, eu vou
peneirar ele como trigo. Jesus não, em hipótese nenhuma. Jesus, então, ora por nós, ele intercede por nós, ele roga por nós, para que a nossa fé não se acabe. Então, queridos, que a gente tenha essa certeza que o nosso melhor amigo, nosso melhor parceiro é sempre Deus. Mesmo em relação às suas fraquezas e defeitos, Ele é o seu melhor amigo. Ele não é daquele que te abandona quando você mais precisa, que é o momento da sua falha, a hora que você pisa na bola. Então, confia no teu Deus, que Ele vai te instruir no caminho, Ele vai te ajudar, te aconselhar, para que um dia, mesmo em meio a 120 pessoas, você esteja tão fortalecido, tão capacitado, tão encorajado e com tanta estrutura por dentro que Deus criou, que você pode se levantar em meio a 100, centenas e liderar processos e conduzir as pessoas e fortalecer as pessoas. Porque que Jesus diz? Quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, aquele que era fraco se tornou forte, não apenas para si, mas para fortalecer os outros. Então, que a gente entenda isso, que o grande Pentecostes de Deus, a grande transbordar da presença de Deus, sempre é precedido por confissão de pecados, por arrependimento genuíno e por pessoas que creram nessa oferta de perdão de Deus, que vivem em paz com Deus porque entenderam essa graça do Evangelho. E que você se saiba perdoado, que você se levante, mesmo com muitas pessoas ao redor, mesmo que você esteja temendo a multidão ou outras pessoas, o que as pessoas estão vivendo, ou dizendo, ou fazendo, ou falando, levante-se. Levante-se para liderar a sua própria vida, para sair debaixo de opressão ou debaixo de qualquer aprisionamento em que você mesmo se coloca, ou sua própria autossabotagem. Não, se levante. Se levante e diga, e faça, e fale, e vá adiante. Porque o passado tem que ficar lá atrás, perdoado, e o futuro tem que ser construído em Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.